Olá, sejam todos bem-vindos ao Conversa Distante mais uma vez. Eu sou o Peron Rios e estou aqui apresentando para vocês o nosso quadro Um Poema para o Mundo. Vocês sabem que é um quadro em que toda quinta-feira eu trago para vocês um poema e esse poema será lido e depois eu trarei alguns breves comentários para vocês a respeito do texto. Durante a semana eu vou anunciando nas redes qual poeta será lido ou será lida. Eu anuncio o poeta ou a poeta, mas não anuncio o poema. O poema continua uma surpresa. É o que a gente vai manter aqui por enquanto. A poeta que eu venho anunciando durante a semana é justamente a Cecília Meirelles. E vocês se lembram o motivo pelo qual, né, a motivação pela qual eu acabei escolhendo a Cecília. Eu fiz a solicitação de um livro dela, os poemas italianos, aqui, que foram publicados pela editora Global, né? E chegaram bem antes do que eu esperava. De modo que eu fiquei extremamente feliz e isso acabou tendo um impacto muito grande na própria escolha do texto para o dia de hoje. Essa edição aqui é muito especial porque ela traz, além dos poemas que a Cecília escreveu, a maior parte deles na Itália e uma parte no Rio de Janeiro, ele traz também, essa edição traz uma tradução, uma tradução italiana, feita pelo Eduardo Bizzarri, que é um poeta, é um tradutor muito conhecido entre nós. Né? Ele inverteu para o italiano, por exemplo, o Guimarães Rosa, né? Com correspondências com o Guimarães Rosa, enfim. E, além disso, traz um belo prefácio da Mariane Anelli. Aqui essa edição ela é efetivamente primorosa e a gente pode ver também a própria arte como é extraordinária. Né? Bem, eu tinha já esses poemas italianos em outras edições, mas não tinha esses detalhes que eu estou reportando aqui para vocês. Por falar em outras edições, queria mostrar para vocês aqui esses dois volumes da poesia completa da Cecília Meirelles, pela Nova Fronteira, certo? Aqui, agora. Com a organização do Antônio Carlos Sequim. É uma edição extraordinária. A gente vai encontrar aqui uma breve fotobiografia da própria Cecília, em papel couché, né, um material muito, muito requintado também. A gente vai encontrar um estudo do Miguel Sanches Neto, do próprio Antônio Carlos Sequim, um cuidado, né, do Sequim, por exemplo, na revisão de uma série de gralhas de edições anteriores. Então, é uma edição para a gente que gosta da Cecília, que ama a Cecília Meirelles, é uma edição, de fato, para a gente ter na estante. Okay? Temos essa edição aqui muito bem cuidada também pela editora Global, também em 2 volumes. Certo? Deixa eu botar aqui para vocês verem melhor, pela Global. E com organização do André Sefrin, né, com preparação do Alberto da Costa e Silva. Então, são nomes também de uma grande credibilidade, né? E que é uma edição que entrega para a gente a poesia da Cecília Meirelles, também com grande qualidade, certo? A editora Global, por sinal, dividiu os volumes isoladamente. Então, a gente vai ver os próprios poemas italianos, como eu mostrei para vocês, aqui pela Global, mas temos o Viagem, né? Temos o Vagamúsica, temos o Solombra, o Aeronauta. Enfim, a editora foi publicando isoladamente a obra da Cecília. O livro que eu escolhi para vocês, para hoje, foi justamente o Viagem. Está aqui, certo? E essa edição aqui, ela tem um prefácio do Alfredo Bosio, um prefácio bem interessante do Alfredo Bosio. O Viagem foi publicado em 1939. Né? E engraçado que foi por uma editora portuguesa, a Império. E aí a própria Cecília dedica essa obra assim aos meus amigos portugueses. Esse livro ganhou, no ano anterior, o primeiro prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras. E no ano seguinte saiu
em livro pela Império, certo? Então, são detalhes a respeito da obra. Temos aqui 100 poemas reunidos, né? E o poema que eu escolhi para vocês é o epigrama número 5. Epigrama é uma forma que a Cecília vai vivenciar muito. Assim como a própria canção, né? A canção é uma forma que a Cecília vai frequentar bastante. A gente sabe que a Cecília é extremamente musical. O Sequin vai chegar a dizer que em Cecília, fazendo um jogo paronomásico, né? Em Cecília a canção é incansável, e é verdade. Mas também o epigrama é uma forma que ela, o tempo inteiro, estava explorando. Então a gente vai fazer a leitura do texto, do epigrama número 5. Nesse livro aqui, nós temos 3 epigramas, só para vocês terem uma ideia. A gente vai ler o 5º, certo? Deixa eu fazer a leitura aqui para vocês. Epigrama número 5. Gosto da gota d'água que se equilibra na folha rasa tremendo ao vento. Todo o universo no oceano do ar secreto vibra, e ela resiste no isolamento. Seu cristal simples reprime a forma num instante incerto, pronto a cair, pronto a ficar límpido e exato. E a folha é um pequeno deserto para a imensidade do ato. Então, esse é o poema que eu escolhi, daqui de viagem. E, a partir daqui, eu queria fazer algumas considerações. A começar pelo próprio título, né? Que é epigrama. Epigrama, pela tradição latina, é uma forma que sempre vai trazer como núcleo a sátira, né? O sarcasmo, o riso. São poemas breves, contundentes, sarcásticos, satíricos, agudos. Isso na tradição latina, né? Mas pela tradição grega, na verdade, o epigrama ele tinha uma natureza um pouquinho diferente. Então, pela tradição grega, o epigrama ele era muito mais um texto também breve, mas que tinha a finalidade de trazer à lembrança eventos que mereciam recordação, eventos memoráveis. E eram textos que eram inscritos geralmente na lápide, eram inscritos numa medalha, né? Então, tinha uma natureza um pouquinho diferente da tradição latina. E é nesse sentido grego que a gente vai perceber o texto da Cecília. Está muito mais vinculado ao sentido grego do que propriamente à tradição latina, né? Então, o epigrama, por exemplo, você percebe ele inscrito em monumentos com muita frequência, né? Então, é o que a gente vai vislumbrar aqui no texto da Cecília, esse teor, esse tom, muito mais grego do que o tom latino, né? É um texto, como a gente viu, que é muito mais uma imagem. Que imagem é essa? É uma gota que está pausada, ela está ali num momento tenso, no momento limite, está prestes a ser levada pelo vento, ela está trêmula, resistente, e ali na folha, tentando se segurar, tentando se manter, né? Então, a gente poderia dizer que o epigrama aqui, ele é uma equifrase, né? Ou equifrases, né? No sentido grego. Ou seja, é uma imagem, é uma descrição muito, muito intensa, né? Então, o epigrama de Cecília tem esse perfil, essa imagem que ela capturou. É uma imagem aparentemente imperceptível que ela captura. Esse é o papel da arte, né? O papel do poeta, o papel da poeta. Como diria o Ezra Pound, né? É ser antena da raça, é capturar essas ondas que são um tanto quanto imperceptíveis ao olhar comum. E aí a Cecília consegue capturar essa imagem da gotícula se segurando, se mantendo viva, se mantendo inteira, né, nos assédios do vento. Então, essa é uma primeira coisa que eu queria trazer para vocês, a respeito justamente
do título são duas coisas, né? A respeito do título e a respeito dessa imagem inicial do texto, né? A pintura da cena, uma pintura matizada, né? Portanto, é um poema que fala um tanto quanto da coragem que essa gota tem de enfrentar um vendaval, de enfrentar um vento forte, de enfrentar um assédio. É a coragem da gotícula. A coragem que se deve ter em momentos de ameaça. É um poema que vem nos mostrar a importância de termos a coragem da gota, sermos corajosos como a própria gota do poema. Mais do que isso, como em momentos de vendaval, nós devemos tratar tudo como gota d'água. E aí, com toda a ambiguidade que essa expressão possa ter. A gente, um tanto quanto, se apropria da expressão do texto para jogar para o nosso tempo presente. É um pouco o que a gente faz. A arte, ela se presta a isso também, né? Cada tempo vai ler aquele poema, vai ouvir aquela canção de acordo com a sua clave também, com aquilo que o próprio tempo solicita. Então, a gente recupera essa imagem da Cecília, da gota d'água, e diz que em momentos de vendaval, nos vendavais que nos assediam, que tudo seja tratado como gota d'água. Certo? Esse é um outro ponto extremamente importante. É o aspecto que, diante da aparente singeleza, do aspecto forte, impactante, do aspecto até político que o texto guarda em si, e de maneira insuspeita, não é? Ou, eu diria que para a grande maioria, de maneira insuspeita. No olhar comum, é a matéria líquida de que a gota se faz, né, que elabora o oceano. Mas aqui, pela metáfora da extensão e da violência secreta que todo oceano guarda, é o ar que o perfaz. É o ar que perfaz o oceano. Essa é uma pequena mudança que a Cecília Meirelles nos entrega nesse texto. Um outro aspecto é o seguinte: a gente percebe a gota oscilando, a gota trêmula, mas a própria forma do texto vai imitando, por isomorfia, o que o texto está dizendo. Essa imagem, essa pintura, né? Essa equifrases, né? do próprio poema. Está lá gotícula instável. Como também instável é a métrica do texto. Então você vê um poema com versos em 11 sílabas, com versos em 9 sílabas, com versos em 14 sílabas, com versos em 7 sílabas, em 12. Então, o texto ele vai também sendo ondulante. Ele tem uma métrica ondulante, a gente poderia dizer, né? Outro aspecto importante é a analogia que o texto acaba realizando. Porque essa gota d'água, né, ela é uma metáfora da própria natureza poética. A gota que existe no equilíbrio que a desordem ameaça é a linguagem poética, sendo ameaçada o tempo inteiro por uma desordem formal. O poético, o instante poético é um instante em que se fixa a vertigem, para usar lá o clássico dito do Rimbaud. Não é verdade? A poesia é a cristalização trêmula ou pulsante da própria linguagem. Um deslize de formas e a própria poesia se escoa também, se desfaz, assim como a gota que está ali resistindo. Então, a linguagem poética é o desejo de permanecer perante a fugacidade de tudo. Assim como a gota é o desejo que ela tem de permanecer diante das ameaças que aquele vento está jogando para ela. Uma coisa curiosa a se perceber, e eu queria reler o trecho aqui novamente, é o seguinte: vamos fazer a releitura do trecho, né? Todo o universo do oceano do ar secreto vibra, e ela resiste no isolamento, a gota, né? Seu cristal simples reprime a forma no instante incerto, pronto a cair, pronto a ficar límpido e exato. Exatamente quando límpido e exato aparece no texto, é que é nesse verso que o poema atinge a métrica 12,
que para certas correntes é a métrica perfeita, é o verso do decassílabo. Então, o texto vai ali oscilando em 11, 14, 9, e aí nesse momento em que límpido e exato aparecem, é que o 12 realmente, também o 12 comparece para a gente no texto. É um detalhe que eu acho que a gente não pode perder de vista. E no dístico final, é importante dizer que esse poema está todo elaborado em dísticos, né? 1, 2, 3, 4 dísticos. No dístico final, que é "E a folha é um pequeno deserto para a imensidade do ato", notem que a folha aqui recebe duas qualificações. A folha deserta, pois o brilho e o vigor, além da própria água, se encontram na gota. A folha, ela está se desfazendo dessa própria água, a água está partindo. E a folha está deserta. É deserta, pois o brilho e o vigor, assim como a própria água, se encontram na gota e não na folha. E a outra coisa é que, apesar de ampla em relação à dimensão da gota, aqui no texto a folha é caracterizada como pequena, é um pequeno deserto, né? E pequena por quê? Observem que é um pequeno deserto para a imensidade do ato. O ato de resistência da gota, esse ato de coragem, esse ato absolutamente admirável, faz com que a omissão da folha diante desse assédio que a gota recebe, essa omissão a diminua e a gota se engrandeça. Por isso, a folha é um deserto e é um pequeno deserto. A grandeza logo se identifica no ato de resistência que a gota expressa. Outra lição para nós todos. E por falar em lição, essa é a lição que a gente extrai dessa mulher que o tempo inteiro foi assediada pela morte, como a gente sabe. A Cecília, a biografia dela é polvilhada pelo signo de Thanatos o tempo todo, não é verdade? E ela não só resistiu a isso, como resistiu a isso a partir da vitalidade da poesia, da vitalidade da criação. Então, esse me parece ser outro aspecto que a gente deve considerar com muito peso no texto da Cecília Meirelles. É um ensinamento de vida também. Como resistir à adversidade de forma criadora, de forma a entregar vitalidade diante daquilo que quer nos transformar em morte. A Cecília, ela nos ensina isso. Com isso, nós finalizamos o nosso momento Um Poema para o Mundo, de hoje, da nossa quinta-feira. E na próxima semana, nós voltaremos com a leitura de mais um poema que nos cristalize diante dos vendavais que vão nos assediar, assim como lá no texto a gente percebeu, que faça a gente resistir aos ventos do Apocalipse, para usar o título lá da Paulina Chiziane, e um poema que nos permita florescer, né, diante do silêncio cúmplice de qualquer folha deserta. Muito obrigado.